O meu nome é Betânia Alfonsin, eu sou professora e pesquisadora na área do direito urbanístico, trabalho hoje em dia na escola do Ministério Público, né, uma escola de direito, trabalho num mestrado em direito. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz uma faculdade de direito, eu me formei em 90 e a gente estava começando um governo democrático popular no município de Porto Alegre, e eu fui trabalhar como assessora jurídica lá num programa de regularização fundiária, que fez um trabalho muito importante aqui em Porto Alegre e desenvolveu algumas das experiências pioneiras de regularização fundiária no Brasil, né? Então eu tenho muito orgulho e carinho por essa experiência e aprendi muitíssimo e acabei me envolvendo bastante com o tema das políticas públicas de regularização fundiária. Depois eu tive uma breve passagem por uma organização não governamental, continuei trabalhando com as questões, né, ligadas ao direito urbanístico, e depois eu fiz um mestrado aqui no PROPUR, né, no Programa de Pós-Graduação e Planejamento Urbano aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e bem mais tarde eu fiz o meu doutorado também nesta área, no IPUR, no Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu também tive, acho que isso é importante de mencionar, né, uma presença constante nas direções do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Eu fui por 4 anos diretora-geral do Instituto, né, 4 anos que coincidiram, né, com o governo Bolsonaro, né, na verdade um pedaço do governo Temer e do governo Bolsonaro, e acho que foi um período muito importante do próprio Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né? Eu tenho muito orgulho também dessa trajetória, eu acho que o IBDU acabou tendo uma incidência importante, né, na discussão sobre os processos de produção de cidade durante esse período de desdemocratização que o Brasil, infelizmente, atravessa, né? Alguns pesquisadores, inclusive, dizem, né, o Márcio Postman é que a gente não está vivendo um período de mudanças, mas uma mudança de período, né, de período histórico, com o fim da nova república, que é inaugurado aí com esses governos, né? Então, coincidiu que o começo da minha vida profissional, o país se redemocratizava, e agora a gente vive esse ocaso, né, daquele modelo constitucional, estamos aí na luta pela retomada da democratização do país, né? Eu entrei em contato com o direito urbanístico em casa, né? Porque eu sou filha do Jacques Alfonsin, que ele era procurador do Estado, mas ele era um cara com muita sensibilidade social, um militante, né? No período da ditadura militar, e ele, quando eu tinha 13 anos, ele estava fazendo a defesa de uma comunidade chamada Vila Santo Operário, no município de Canoas, e ele precisava fazer as procurações. Então, pegou sua máquina de escrever e me convidou, né, para ir com ele, acompanhá-lo num belo domingo, para ajudar a fazer essas procurações lá na Vila Santo Operário, em Canoas. Então, aquela experiência me sensibilizou bastante, né? A gente conversou muito sobre o caso, eu fiquei bastante sensibilizada, e já quando eu entrei na faculdade de Direito, com um grupo grande de pessoas, né? E nós, então, tivemos uma militância ali no Serviço de Assistência Jurídica da URGS também, já trabalhando com regularização fundiária em algumas comunidades. Bom, o que é o direito urbanístico, né? Como que a gente lida com esse tema, quais são as questões mais importantes para, numa entrevista como essa, a gente sublinhar. Na minha produção com o Edésio, né, Fernandes, assim, que é uma produção bem importante, a gente teve uma parceria muito importante, né, acho que não só para nós dois, na nossa trajetória, como para o próprio direito urbanístico brasileiro. Eu acho que uma contribuição que nós demos foi a de dizer que após a Constituição de 88 e a promulgação do Estatuto da Cidade, o direito urbanístico deixa de ser uma disciplina que se ocupa de uma técnica de parcelamento, uso e ocupação do solo e passa a ser uma área do direito que tem por objeto a tutela do direito à cidade, né? Eu acho que isso aproxima o direito urbanístico
dos direitos humanos, faz uma articulação que um jurista como Nelson Sauli, por exemplo, sempre faz, né? Essa aproximação com a grande área dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, né? E realmente, depois que o Estatuto da Cidade foi promulgado, quando ele apresenta as diretrizes da política urbana, ele coloca o direito à cidade, né, como a primeira dessas diretrizes, né, abarcando, enfim, uma série de direitos urbanos, né? Então, eu acho que isso é bem importante. O direito urbanístico, ele tem, na verdade, uma série de princípios comuns a outras disciplinas na área do direito público, né? Como talvez a gente pudesse falar, por exemplo, da ideia de uma prevalência, né, do interesse público, né, sobre o interesse dos particulares, em que pese, eu faço um parênteses para dizer que a gente conhece a discussão doutrinária que critica esse princípio, mas ele parece tão importante hoje, né, quando a gente tem tantas distorções na aplicação do direito, né? E eu acho que a gente tem uma série de princípios que são específicos dessa área, que estão plasmados ali nas próprias diretrizes do Estatuto da Cidade, né? Então, a ideia da gestão democrática da cidade, a ideia do planejamento urbano e da ordem urbanística como um direito, né? A ideia da recuperação, da valorização imobiliária que decorre dos investimentos públicos, né? São princípios tão importantes para o processo de produção de cidade, né? E que o Estatuto da Cidade acabou tendo uma relevância muito grande, né? Nessa evolução aí, né? Como eu disse, eu tive oportunidade de acompanhar bastante essa evolução, né, do direito urbanístico no país, porque eu fazia faculdade de Direito quando a gente estava vivendo o processo constituinte, né? Eu passei no vestibular em 85 e o processo constituinte começa em 86. A Constituição é promulgada em 88 e eu me formo em 90. Então, eu, como estudante, comecei a acompanhar isso porque eu fui uma das signatárias da emenda popular da reforma urbana, que circulou aqui em Porto Alegre, né, e que a gente, como estudante ali, militantes do movimento de área, né, do direito, a gente, enfim, fez circular na faculdade, assinou, divulgou, acompanhou esse processo e a própria importância, né, do capítulo da política urbana na Constituição Federal foi muito acompanhada pela gente, porque a gente trabalhava com as questões fundiárias já aqui em Porto Alegre, e como eu disse anteriormente, eu acabei aplicando, né, tanto a uso capião urbana do artigo 183, como a concessão de uso especial para fins de moradia, que tinham entrado ali naquele artigo 183 da Constituição Federal, né? Então, essa foi uma primeira experiência, eu era muito jovem, e depois, né, já pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, eu tive a oportunidade de acompanhar a formulação, a discussão do projeto de lei do Estatuto da Cidade no Congresso Nacional. A gente participou de alguns encontros nacionais, né, que debateram esse projeto de lei, e depois começava a surgir a internet no Brasil, e um belo dia entra em contato comigo o professor Edésio Fernandes, idealizador desse projeto Memória do Direito Urbanístico, me convidando para participar do International Research Group on Law and Urban Space, né, o IRGLUS, do qual ele fazia parte, ele coordenava junto com o Antônio Azuela, né? E desse convite do Edésio, desse acompanhamento, né, das atividades do IRGLUS, a gente começou a pensar, muito por provocação do professor Edésio, da importância que haveria no Brasil da gente realizar um congresso brasileiro de direito urbanístico, né? E o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico aconteceu na cidade de Belo Horizonte, e a gente teve já também o acompanhamento do Lincoln Institute of Land Policy, que nos ajudou a financiar aquele encontro, nos ajudou a financiar muitas passagens, e foi, eu acho, nessa construção do direito urbanístico, uma sementinha
muito importante de reunião de juristas, arquitetos urbanistas, sociólogos que pensavam a cidade, para pensar, né, naquilo que foi o embrião do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Então, quando eu penso nessas etapas de construção do direito urbanístico, eu acho que é muito importante resgatar essa história, né? Lembrar do papel que o Edésio teve naquele momento. Eu, na verdade, o ajudei na organização daquele congresso, mas foi super importante, né? Eu acho que o Edésio teve um papel muito congregador da nossa turma, né, do IBDU, naquilo que depois viria a ser o IBDU. Já num segundo congresso aqui em Porto Alegre, a gente conseguiu reunir 700 pessoas já para avaliar o Estatuto da Cidade, né? Então, eu colocaria assim, eu acho que a Constituição Federal, né, o Estatuto da Cidade, e eu acho que a fundação do IBDU foram momentos bem importantes de construção do direito urbanístico, tal como ele é majoritariamente conhecido hoje no país, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Então, me sinto bastante privilegiada de ter participado dessa história, tão por dentro, né, desses processos, né? Eu acho que eu tive um papel importante na gestão pública aqui do município de Porto Alegre, na construção, né, de um modelo de regularização fundiária para o país, né, com a experiência do programa de regularização fundiária que o município de Porto Alegre desenvolveu, e muito especialmente com uma experiência pioneira, que ficou muito conhecida e debatida no Brasil, que foi a experiência da regularização fundiária da Vila Planetário, porque ela ficava no centro da cidade, né, numa área nobre, bem servida de infraestrutura. Era uma área muito precária, ela foi urbanizada, as casas foram reconstruídas, houve ampla participação popular, era uma zona especial de interesse social, foi objeto de muito debate político na cidade, acabou se tornando um grande símbolo do direito à regularização fundiária dessas comunidades, né, em função de que uma ação judicial foi impetrada, uma ação popular, para que a vila não fosse regularizada, não tinha nada de jurídico, era um ex-prefeito representante da ditadura militar que contestava a experiência nos moldes em que nós estávamos desenvolvendo, e o principal argumento era de que pobre não deveria morar no centro e que o modelo do BNH era o modelo que deveria ser desenvolvido, que o poder público deveria retirar as famílias do centro, levar para o bairro Restinga, que aqui em Porto Alegre é um representante das políticas habitacionais do governo militar. Então, como a gente ganhou essa batalha judicial, a Planetário, né, e esse programa se consolidaram como uma grande referência em termos de uma regularização fundiária plena, né? Então, depois disso, eu me envolvi com uma pesquisa financiada por uma agência de cooperação alemã, que acabou resultando num trabalho muito importante, que eu até gostaria de mostrar como uma primeira produção, que é este aqui, né? É uma obra que se chama Direito à Moradia, Instrumentos e Experiências de Regularização Fundiária nas Cidades Brasileiras. Nós, em 97, a gente trabalhou, então, com Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e a cidade de Diadema, e resultou nesse relatório, né? Um relatório super importante que foi publicado pela FASE, que era essa organização não governamental na qual eu trabalhava depois de ter trabalhado na Prefeitura de Porto Alegre e antes mesmo de ser professora, né? Então, essa foi uma experiência que eu reputo como das mais importantes que eu tive como profissional, né, na execução de políticas como a regularização fundiária, que são centrais como políticas para efetivar o direito urbanístico e o direito à cidade. Eu queria falar um pouco, então, das minhas referências, né? Quais são as minhas referências para o meu próprio trabalho? Bom, como eu disse para vocês, o Jacques Alfonsin, ele foi uma referência incontornável para mim, era alguém com quem, enquanto eu almoçava, debatia em casa, né? Ele é vivo, ele acaba de dar uma entrevista também para esse projeto com o professor Edésio Fernandes, e ele sempre foi um cara que
fez questão de nos lembrar que o processo de produção de cidade tem pessoas, assim, eu até faço um parêntese, quando eu era estudante de direito, ele foi uma referência, porque quando ele me presenteou com um Código Civil, ele me fez uma dedicatória, até me emociono, dizendo assim, ó, minha filha, desejo que o teu estudo, antes de estar a serviço da lei, esteja a serviço daqueles que foram esquecidos por ela. Um abraço do pai Jacques Alfonsin. Então, é claro que todo o meu estudo sempre se voltou muito, né, para essas, como ele próprio diz, né, para essas vítimas, né, de um sistema em que os atores do sistema de justiça acabam muitas vezes se voltando para uma aplicação da lei, né, muito desnorteada, né, da ideia de justiça e dos próprios direitos humanos como uma referência. Naquela época em que eu era estudante, havia uma efervescência política no Brasil e nós tínhamos referência no Jacques, aqui no Sul, mas nacionalmente no Miguel Presburger, no Miguel Baldez, né, que eram juristas cariocas, no José Geraldo de Souza Júnior, com o direito achado na rua, e já um pouco mais próximos, assim, da minha geração, enquanto eu era estudante, eu conheci o professor Nelson Sauli Júnior, e ele foi uma referência importante para todo o meu trabalho. Eu acho que o Nelson foi um cara que sempre fez essa aproximação do direito urbanístico com o direito humano à moradia, foi objeto de um trabalho importante dele. Depois eu conheci o professor Edésio, e o Edésio acabou se tornando assim uma referência imensa, né? Na verdade, foi quem me apresentou o IRGLOS, né? Me fez pensar nessas relações entre o direito e os processos de produção de cidade. Eu era bastante jovem ainda, tinha tido uma experiência, mas o Edésio se tornou, assim, na minha vida, uma enorme referência, né? Não só teórica, mas como alguém que no Brasil botou muito a mão na massa na organização dos juristas, urbanistas, né, rompendo fronteiras disciplinares, trouxe essa contribuição muito grande para a gente, né? Acho que ajudou muito a nossa turma a se organizar no Brasil e a gente juntos acabou escrevendo muita coisa que se tornou referência no país, né? Nessa questão das referências, eu queria dizer que eu tive autores, autoras que foram importantes para mim, para além do direito, né? Eu acho que, internacionalmente, o Lefebvre, né, que foi dos primeiros autores, na verdade foi quem lançou essa sementinha, cunhou essa expressão direito à cidade, que embora não tivesse conteúdo jurídico naquele momento, né, ele foi um cara muito importante na minha formação, o David Harvey, né, nacionalmente, a Raquel Ronick, assim, do mesmo jeito que o Edésio foi uma referência para mim na área do direito urbanístico, a Raquel foi uma referência, assim, para mim, super importante, por ser mulher, né, por ser alguém que se expressava de uma maneira tão linda, né, falando sobre a cidade com tanta paixão, com tanta propriedade. Ela acabou se tornando, para mim, como uma jovem também, né, uma referência super importante, e a obra dela, né, acabou sendo uma obra de importância para todos nós, né? Eu já comentei com vocês, eu acho que eu acabei tendo uma produção importante, né? Na área do direito urbanístico, eu noto isso assim quando me convidam para bancas, né, de mestrado, de doutorado. Para mim é sempre uma alegria me ver a Oedésio nessas referências à nossa produção conjunta, né? A gente teve essa produção aqui, né, que a gente organizou a lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Esse livro foi publicado pela editora Del Rey, é uma editora de Belo Horizonte, onde a gente reuniu, né, um conjunto de colegas, tanto da área do direito urbanístico, quanto também arquitetos, né, sociólogos, acho que foi economistas, né, foi um livro bem importante, ele foi um livro bastante citado na época, foi muito bacana ter pensado nessas relações entre a lei e o seu avesso, né, aqui no Brasil. Acho que a gente reuniu um conjunto de textos importantes nesse trabalho. Esse livro, Direito Urbanístico, Estudos Brasileiros e Internacionais,
ele é um livro até hoje importante. Ele é um livro muito importante. O texto do Edésio nesse livro, A Nova Ordem Jurídica Urbanística no Brasil, é um texto de referência nos cursos de direito urbanístico, nas disciplinas, né, para situar a importância, né, da fundação desse novo ramo do direito. A primeira parte desse livro tem textos, né, sobre o marco legal, né, do direito urbanístico em vários países, mas nesse livro, além de ter sido organizadora, eu tenho 2 textos que eu também considero importantes, um sobre o instrumento das operações urbanas consorciadas e um outro sobre ver a cidade através do olhar das mulheres, né? Ele é um texto antigo, este livro foi publicado em 2006, eu já estava fazendo o meu doutorado, então eu reflito também sobre as relações das operações urbanas, né, como um instrumento de recuperação da valorização imobiliária que decorre dos investimentos públicos, e já também trazia algumas questões relacionadas ao meu doutoramento, né, ao meu estudo, que foi um estudo de direito urbanístico comparado entre Brasil, Colômbia e Espanha. Então, o texto sobre as operações urbanas é um texto que até hoje se usa, né, aparece nas referências. Eu discuto o instrumento como um instrumento que necessariamente tem que fazer essa recuperação, e o texto é um texto pensando as políticas urbanas, né, como elas devem ser pensadas em relação à forma como as mulheres vivenciam, né, as cidades de uma maneira diferente. Talvez se fosse hoje, o texto fosse um pouco mais amplo e eu também estivesse discutindo, por exemplo, as vivências, questões que hoje me tocam muito, né? As vivências e os recortes, né? De interseccionalidades, né? Não só das mulheres, mas como que as mulheres negras, por exemplo, vivem as cidades, como que a população LGBTQIA+, vivencia esses territórios, né, de maneira diferente, né? É algo que começa, né, com essa reflexão sobre as mulheres. Eu tinha, em 97, participado da Conferência Internacional, né, das Mulheres em Beijing, na China, e, na verdade, acabou sendo uma reflexão importante. Depois, eu e o Edésio fizemos uma série sobre o Revisitar, né? A gente teve o Revisitar o Instituto do Tombamento, né? Que é esse livro aqui, que foi publicado daí já pela editora Fórum, que foi uma editora muito importante para a nossa produção, revisitando o Instituto da Desapropriação, que é esse aqui, né? É da editora Fórum, nós organizamos juntos, e é também um livro importante para pensar, né, esse instrumento, né, da desapropriação e o quanto ele precisa ser revisitado e atualizado. Isso até hoje não foi feito. E esse aqui, que foi um livro super legal, que a gente organizou juntos, também pela editora Fórum, Direito à Moradia e Segurança da Posse no Estatuto da Cidade. O Edésio tinha tido uma experiência no Ministério das Cidades, reflete sobre os desafios de implantar, né, essa regularização fundiária com apoio, né, do Ministério das Cidades, enfim, como um programa nacional. E eu reflito nesse livro sobre um instrumento que ficou muito abandonado aqui em Porto Alegre, que é o urbanizador social, mas que foi um instrumento importante em algum momento, né, para pensar os limites dos processos de regularização fundiária, se a gente não pensa na prevenção da produção de cidade irregular, né? Como é importante ter oferta de moradia, né? Ter programas de lotes urbanizados, de produção de moradia para as populações de baixa renda. E, finalmente, essa coletânea, que foi super legal, uma coletânea de legislação urbanística, que vai desde os instrumentos de direito internacional, né, como o Comentário Geral número 4, enfim, instrumentos importantes internacionalmente, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, até normas de referência nacionais, né? Como a gente, desde 2016, teve muitas reformas legislativas, é evidente que essa coletânea não está mais atualizada, mas na época ela foi muito importante, né? Hoje, se fosse o caso de atualizar, ela mereceria uma crítica ao período que a gente está vivendo, que é um período de muita desconstrução. E eu também gostaria, não sei se dá para a gente
referir isso, né? Mas eu tive, na verdade, uma contribuição importante, que é a produção que eu fiz juntamente com o meu grupo de pesquisa, que é o mais antigo grupo de pesquisa da FMP, né? E que é um grupo que já tem 12 anos, e nós publicamos ao longo dessa trajetória muitos artigos científicos, né? Avaliando muitos processos, desde as manifestações de 2013, avaliando a jurisprudência dos tribunais e como que elas lidaram com essa ordem jurídica urbanística vis-à-vis o modelo proprietário. Nós discutimos a nova agenda urbana, como essa nova agenda urbana tinha incorporado o direito à cidade. Nós discutimos a Lei 13.465, né? E o quanto ela descaracterizou a nossa política urbana, o quanto ela alterou o nosso paradigma de regularização fundiária, nos aproximando do modelo peruano preconizado pelo Hernando de Soto, alterando toda a concepção que o Estatuto da Cidade traz nas suas diretrizes. Nós estudamos, quando o Bolsonaro se elegeu, o processo de desdemocratização que o país vive, com a extinção do Ministério das Cidades, dos conselhos das cidades, das conferências das cidades. Estudamos também as resistências a esse processo e fizemos um grande balanço dos 20 anos do Estatuto da Cidade. Então, eu reputo essa produção do meu grupo como muito importante na minha trajetória, né? E eu também contribuí com algumas notas técnicas que o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico produziu, né? Eu vou disponibilizar para vocês um link, que é um livro do meu grupo de pesquisa, que se chama O Direito à Cidade como Agenda de Pesquisa, que é um livro que reúne, né? É uma coletânea de 12 anos de investigação científica do meu grupo de pesquisa. Então, eu considero essa uma publicação bem importante aí das contribuições que eu dei, e é uma forma de se ver essa produção em uma única obra, né? Já que ela foi toda publicada em diferentes periódicos nacionais, com ênfase na revista de Direito da Cidade, né? Bom, eu acho que nessa trajetória do direito urbanístico, para falar um pouco assim sobre o direito urbanístico hoje, né, a gente está vivendo um período muito grave. O que nós temos de leis novas na área do direito urbanístico não são uma evolução. Na verdade, o país está vivendo um grande desmonte da política urbana, tal como ela foi preconizada no Estatuto da Cidade. Nós vivemos um processo de descaracterização dessa política urbana, de desdemocratização, mas também de resistência, né? De resistência. Eu acho que o papel que a sociedade civil, por exemplo, com entidades como o IBDU, IAB, né, tem cumprido, é bem importante, e nas cidades também as grandes articulações, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o Atua, POA, Todos Nós pelo Direito à Cidade, reúne 79 entidades, né? Então existe no Brasil hoje um direito urbanístico histórico que não foi esquecido, né? Que tem princípios próprios que estão plasmados ali nas diretrizes do Estatuto da Cidade, e uma desconstrução que a gente espera que em 2022 se consiga, né? Espera-se que o país consiga virar essa página desse governo autoritário, né? Que a gente está atravessando, e que a gente possa retomar esse caminho, né? Quem sabe até pensando em revogar algumas dessas leis, porque de fato, né? O Estatuto da Cidade foi uma lei marco, o Edésio sempre usa essa expressão, uma lei marco muito importante, né? Foi a primeira lei de direito público a falar sobre os processos de produção de cidade no país, né? A falar com um olhar que não é um olhar neutro, é uma lei que vem do movimento de reforma urbana, ela tem esse olhar, né? Então, ela é uma lei comprometida com a reforma urbana no país, né? E a gente tem muitas dificuldades na sua implementação, antes mesmo desse processo que se iniciou político, né?
e jurídico, com as consequências jurídicas que teve depois do impeachment da Dilma. Eu acho que o Estatuto da Cidade tem muitas dificuldades de implementação, né? Na avaliação que o meu grupo de pesquisa produziu, o direito de propriedade atrapalhou a sua implementação, né? O Estatuto ainda ficou muito em círculo desse instituto que, para quem estuda um pouco de história e história do direito, sabe que ele tem uma colonialidade muito marcada, né? A forma como esse instituto é introduzido no país. E é impressionante o quanto isso hoje ainda é muito influente. O Estatuto da Cidade, ele é pouco conhecido dos juízes e desembargadores que acabam lidando com questões, por exemplo, envolvendo direito à moradia, conflitos possessórios, né? E a gente nota, então, que existe ainda uma formação muito voltada para o direito privado desses juristas que estão nos tribunais, né? Essa cultura jurídica centrada no direito de propriedade, eu acho que tem redundado em decisões muito desequilibradas quando a gente pensa numa técnica de ponderação, porque é como se o direito de propriedade tivesse alguma hierarquia em relação aos demais direitos fundamentais que estão garantidos constitucionalmente, como é o caso do próprio direito à moradia e da função social da propriedade, né? Sobre o ensino do direito urbanístico nas faculdades, eu acho que isso tem poder explicativo para o que acontece nos tribunais, na atuação do Ministério Público, muitas vezes. Essa disciplina, ela não é uma disciplina obrigatória nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de direito, é uma das lutas do IBDU para que isso se torne uma disciplina obrigatória, é uma contradição, e eu gostaria de dizer, então, para os estudantes, para os jovens profissionais, né, que estão pensando para onde vão direcionar a sua carreira jurídica, que o direito urbanístico é uma disciplina fascinante, ela é uma disciplina muito voltada para um presente e um futuro melhor para as nossas cidades, né? O lugar em que a gente habita, né? Eu acho que um outro mundo é possível se uma outra cidade for possível. O direito urbanístico tem um compromisso importante com o direito à moradia para todos, todas e todes, né? Com o acesso aos serviços, aos equipamentos para toda a população, e, além disso, uma preocupação com a preservação da natureza, né? Com a preocupação com uma cidade sustentável e com o direito que toda a humanidade deve ter a desfrutar dos comuns, né? A própria cidade ser vista como um bem comum. Também, de maneira prática, não é uma disciplina que tenha muita gente no Brasil, né? Então é um campo de trabalho enorme que a gente espera que possa ser fortalecido em um novo período da história do país, que a gente espera estar retomando aí, né, um caminho para um país e para uma cidade mais sustentável, mais democrática, mais justa. Então, vamos estudar direito urbanístico. E muito obrigada pelo convite para falar aqui e deixar também a minha contribuição. Obrigada.